Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. Eu quero dizer que eu estou bem e que eu estava com saudades de postar os vídeos para vocês, pois já faz algumas semanas que eu não consegui gravar. Mas nessa semana, graças a Deus, eu consegui gravar e aqui está o vídeo, trazendo o passo a passo desse tapete que eu chamei de tapete abacaxi pérola. E eu estou encantada com essa peça. Eu espero que você goste também. Bom, esse tapete, ele ficou com as seguintes medidas. No comprimento, ele ficou com 80 centímetros e na largura, a parte mais larga do tapete ficou com 52 centímetros. É uma peça muito fácil de aumentar o comprimento. Logo em seguida eu já vou passar para vocês como fazer os aumentos. Bem, então é isso. E se você gostar desse vídeo, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, clique no sininho e aí você fica por dentro de todas as novidades. Bem, e agora eu vou falar para você como fazer mais comprida essa peça, se você quiser aí fazer um jogo de cozinha com o tapete de pia e os tapetes de porta. Ou também se quiser fazer mais comprido para usar como um trilho de mesa, também fica bonito. Bom, esse tapete aqui eu vou começar fazendo 33 correntes. Então, se você quiser fazer mais comprido, você vai sempre somando múltiplos de 5 a essas 33 correntes iniciais que eu vou usar para fazer esse tapete aqui do vídeo. E a cada 5 correntes iniciais a mais que você trabalhar, você vai construir aqui no tapete, na sua terceira volta, 1, 2, 3, um grupo de 3 pontos altos e 2 correntes a mais do que eu fiz aqui nessa peça. Então, eu comecei com 33 e consegui fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos. Se eu tivesse acrescentado mais 5 correntes e tivesse começado com 38, eu teria feito aqui 7 grupos de 3 pontos altos. Bem, então é isso. E para ter noção de medidas, a cada 5 correntes iniciais a mais que você trabalha, você aumenta no comprimento aí do seu tapete 3,5 centímetros quase. Bem, então é isso. Para aumentar aqui o comprimento do tapete é muito fácil. E deixa eu aproveitar e falar dos materiais. Esse aqui do vídeo eu usei 280 gramas de barbante amarelo fio número 6 e usei um pouquinho, bem pouquinho, de rosa aqui para trabalhar a última volta aqui da minha peça. Eu trabalhei essas linhas com agulha de 3,5 milímetros. Bem, agora vamos lá para o passo a passo. Eu começo fazendo um cordão de correntes com 33 correntes. Depois de trabalhar essas 33 correntes, eu conto voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na quinta corrente, faço um ponto alto. Eu vou seguir aqui trabalhando um ponto alto para cada corrente de base até a penúltima corrente. Quando eu chegar na penúltima corrente, eu terei o total de 28 pontos altos, contando a partir desse primeiro ponto alto que fiz aqui. Então, aqui já fiz 1, 2, 3, continuo até totalizar 28. Essas correntes que eu voltei atrás, eu não vou contar agora, porque elas vão fazer parte da oval aqui do tapete. Bem, então, eu vou continuar aqui trabalhando um ponto alto para cada corrente, até fazer 28 pontos altos e venho para continuar. Bem, aqui está. Então, contando a partir desse primeiro ponto alto que eu trabalhei, eu construí 28 pontos altos. Restou vazio aqui de base, essa última corrente. Nessa última corrente, eu vou trabalhar a parte oval. Então, eu vou fazer nessa corrente aqui o total de 7 pontos altos.
Bem, então, usando a última corrente que eu tinha aqui de base, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos e virei aqui para o outro lado. Agora, eu vou trabalhar a partir desse ponto alto que tem aqui logo à frente, mais 28 pontos altos na parte reta do lado de cá. E aqui eu já aproveito e prendo essa ponta de linha embaixo dos pontos que eu construir agora, assim já arremato. Então, vamos trabalhando um ponto alto para cada ponto que nós temos de base, até construir aqui 28 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 28 pontos altos desse lado de cada parte reta, restou vazio aqui na base, apenas essas correntes aqui que eu voltei atrás no início. Vocês lembram que eu disse que essas correntes que eu voltei atrás, elas fariam parte da oval desse lado aqui. Bem, então, na parte oval, nós trabalhamos o total de 7 pontos altos do lado de cá. Então, aqui também vamos ficar com 7 pontos altos. Então, aqui eu já tenho o primeiro dos 7 nessas correntes. Agora, eu trabalho mais 6 pontos altos pegando nessa última corrente aqui que eu voltei atrás. Atravesso aqui pelo meio dessa corrente e trabalho aqui mais 6 pontos altos, que é para completar os 7. Bem, então, usando essa corrente que eu tinha aqui de base, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. O 7º ponto alto está aqui nessas correntes que eu voltei atrás para começar a volta. Então, para encerrar, eu atravesso a agulha pelo meio da primeira corrente que eu voltei atrás e prendo um ponto baixíssimo. Encerrei a minha primeira volta. Bem, e agora nós vamos dar início à segunda volta. Na segunda volta, eu começo subindo 3 correntes. Essas 3 correntes, elas equivalem ao último ponto alto da parte oval aqui na segunda volta. Bem, então, agora eu venho para o ponto alto que tenho logo à frente e a partir dele eu vou construir mais 28 pontos altos. Aqui, 1, venho no ponto à frente, 2, 3 e continuo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até construir 28 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Bem, aqui está, trabalhei 28 pontos altos e encontrei os 7 pontos altos que viram aqui a minha parte oval. A parte oval na segunda volta será feita com 13 pontos altos, e eu vou distribuir da seguinte maneira. Vou trabalhar 2 pontos altos para cada ponto de base pelos próximos 3 pontos que eu tenho. Então, faço 2 pontos em cada um deles. Fez 2 nesse, vem no da frente, faz mais 2. Vem pro da frente, faz mais 2. Então, aqui está. Trabalhei 2 pontos altos em cada um desses 3 pontos de base. Agora, no ponto à frente, faço apenas um ponto alto. Fez esse ponto alto aqui sozinho, agora trabalha 2 pontos altos em cada um dos próximos 3 pontos que nós temos de base. Bem, então, aqui está, usando os 7 pontos de base, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Agora, venho para o ponto à frente e a partir dele, trabalho mais 28 pontos altos e vou encontrar os 7 pontos altos da parte oval desse lado aqui. Bem, então, aqui está, depois do último ponto aqui da parte oval, trabalhei mais 28 pontos altos e encontrei aqueles 7 pontos da parte oval desse lado. Bem, então, aqui eu vou trabalhar 13 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que fiz do lado de cá. Então, trabalho 2 pontos altos para cada um dos primeiros 3 pontos de base. Agora, faço apenas um ponto alto nesse ponto que está aqui bem no meio do grupo. E 2 pontos altos em cada um dos próximos 3 pontos de base.
Cheguei aqui no último ponto da volta de base. Nesse ponto aqui, eu já tenho um ponto alto, que são as 3 correntes que eu subi. Então, aqui eu faço apenas um ponto alto, que é para completar aqui o grupo. Então, olha, a partir daqui, do primeiro ponto que eu trabalhei um aumento, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos altos. Então, agora eu fecho aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo e encerro a segunda volta. Bem, e depois que você completar aqui a segunda volta, você estenda bem direitinho aqui, deixe bem certinho a sua parte oval, de forma que o primeiro ponto do aumento desse lado, ele fique na mesma direção do último ponto aqui da parte oval, para que esse ponto que está aqui sozinho, ele fique bem no meio aqui, não fique torto, repuxando para os lados. Bem, e aqui eu já estendi as duas partes ovais, e aqui, olha, o primeiro ponto da parte oval, ele está na mesma direção do último ponto aqui da parte oval. E aquele ponto que nós trabalhamos sozinho, ele está aqui bem no meio da parte oval. Então, faça isso também, porque senão entorta um pouco o desenho que nós vamos trabalhar aqui nas próximas voltas. Bem, então agora vamos dar continuidade trabalhando a nossa terceira volta. Para começar a terceira volta, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto alto que eu tenho aqui logo à frente. Vou subir 3 correntes e vou trabalhar mais 2 pontos altos, fazendo um em cada de base. Bem, então, aqui eu trabalhei um grupo com 3 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, laço, pulo 2 pontos de base e a partir do terceiro trabalho aqui mais um grupo de 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz 2 correntes, pula 2 e a partir do terceiro mais 3 pontos altos. E vamos assim até construir 6 grupos de 3 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Bem, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos separados, sempre por 2 correntes, sempre pulando 2 pontos de base, e encontrei os 13 pontos altos que viram a parte oval. Bem, e nós vamos distribuir os pontos da oval da seguinte maneira. Depois do sexto grupo de 3 pontos altos, eu faço apenas uma corrente, não pulo nenhum ponto de base. Então, depois da corrente, eu venho nesse ponto aqui que tem logo à frente desse último ponto alto, e aqui eu trabalho um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo ponto. Aqui está, trabalhei um ponto V simples. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. Depois dessas 3 correntes, eu vou laçar, vir na base e vou pular. 1, 2, 3. E no quarto ponto, trabalho outro V, com um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Fez o V, faz 3 correntes, 1, 2, 3. Vem na base, pula 1, 2, 3 e no quarto ponto trabalha outro V. Fez o V, 1, 2, 3 correntes. Vem na base, pula 1, 2, 3 e no quarto ponto, e aqui é o último ponto que eu tenho dos 13 da parte oval. Eu trabalho mais um V. Depois desse quarto V, eu faço uma corrente. Bem, então aqui eu encerrei a parte oval. Fiz o total de 1, 2, 3, 4 pontos Vs, com 2 correntes aqui no V, e 3 correntes de separação entre os Vs, e sempre pulei 1, 2, 3 pontos de base. Depois do último V, eu trabalhei uma corrente, e agora eu começo a trabalhar a parte reta do lado de cá, fazendo mais 6 grupos de 3 pontos altos, igual fiz desse lado aqui. Para começar a parte reta, então, venho nesse ponto que tem aqui logo à frente do ponto que eu trabalhei o V. Então, ó, fiz a corrente, não vou pular nenhum ponto. A partir desse aqui, eu começo a trabalhar os grupos de 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, 2 correntes,
pula 1, 2, a partir do terceiro, mais 3 pontos altos. Bem, então, depois que eu completar aqui o sexto grupo de 3 pontos altos, eu vou encontrar esses 13 pontos da parte oval. Aqui, eu vou distribuir 4 pontos Vs, igualzinho acabei de orientar desse lado aqui. Bom, então, eu vou completar o restante da terceira volta com essa orientação e venho. Aqui está, completei o restante da terceira volta com o padrão que orientei. Depois do sexto grupo de 3 pontos altos, eu iniciei a parte oval fazendo apenas uma corrente. E a partir daqui, eu comecei a trabalhar os 4 pontos Vs separados por 3 correntes, distribuindo igualzinho orientei do outro lado. Depois do quarto V, eu fiz uma corrente e fechei a volta com um baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. Bem, então, todas as nossas voltas serão fechadas com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fazemos para começar as voltas. Bem, então, agora vamos dar início à nossa quarta volta. A quarta volta, eu começo com 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. E também aqui outra coisa que sempre se repete, nós sempre começamos as voltas fazendo 3 correntes. E aqui eu vou trabalhar mais um grupo de 3 pontos altos sobre esses 3 de base. Então, faço um no próximo e um no seguinte. Aqui está, trabalhei 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos de base. Agora, faço 2 correntes, venho aqui nos próximos 3 pontos e trabalho mais 3 pontos altos sobre ele. Então, a parte reta aqui desse tapete, ela será inteirinha trabalhada com esse padrão. Nós vamos sempre fazer grupos de 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos que nós temos de base. E separando um grupo do outro, sempre vamos fazer 2 correntes. Então, para esse tapete aqui que eu estou fazendo, sempre vou trabalhar na parte reta 6 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Eu vou fazer o meu e venho mostrando a parte oval. Trabalhei os 6 grupos de 3 pontos altos e encontrei a parte oval. Então, sempre que nós formos sair da parte reta para começar a parte oval, nós vamos fazer apenas uma corrente. Fez essa corrente, agora eu venho aqui no ponto V e trabalho um leque com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Bem, então, aqui está o meu primeiro leque e todos os leques que nós trabalharmos na parte oval aqui desse tapete serão sempre feitos com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Bem, e aqui na quarta volta, depois do primeiro leque, eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntes. Fez as 3 correntes, vem no próximo V e faz outro leque. Fez o leque, faz 3 correntes e faz outro leque nesse V de base. E vamos então até o último V fazendo os leques. Então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4 leques, separei eles com 3 correntes. Depois do quarto leque, eu estarei saindo da parte oval para entrar na parte reta. Então, todas as vezes que nós sairmos da parte oval e formos entrar na parte reta, nós também vamos fazer apenas uma corrente, igual aqui para iniciar. Então, uma corrente no início da parte oval e uma corrente no final da parte oval, sempre. Então, depois que fez essa corrente, é só começar a trabalhar aqui os grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. E quando encontrar a parte oval do lado de lá, então, trabalha com o mesmo padrão que acabei de orientar desse lado aqui. Bom, então, eu vou fazer todo o restante da quarta volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da quarta volta seguindo o padrão que orientei. Depois do último leque, fiz uma corrente e fechei essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. E agora, vamos trabalhar a quinta volta. Começo com 3 correntes e trabalho mais um ponto alto para cada de base.
Bem, então aqui eu trabalhei um grupo com 3 pontos altos. Nós vamos trabalhar 3 pontos altos sobre cada grupo de 3 pontos de base, separando um grupo do outro, uma, duas correntes. Bem, então eu vou fazer aqui os meus grupos de 3 pontos altos e venho na parte oval. Trabalhei os meus grupos de 3 pontos altos e encontrei a parte oval. Para começar a parte oval, então eu faço uma corrente e venho nas correntes desse próximo leque, aqui eu repito outro leque. Então, aqui está, trabalhei um leque sobre o leque de base. Então, nós vamos sempre trabalhar um leque sobre o leque de base. E para eu passar de um leque e vir trabalhar o próximo, eu vou fazer duas correntes, uma, duas. Laça, vem nessas 3 correntes que temos de base e conta uma, duas. Na segunda corrente, atravessa a agulha pelo meio e trabalha um ponto alto. Fez o ponto alto, faz mais 2 correntes. E vem repetir aqui mais um leque sobre o leque de base. Bem, então, é com esse padrão que vamos seguir aqui até trabalhar um leque sobre esse último leque aqui da parte oval. Eu vou fazer aqui o meu e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei a parte oval da 5ª volta e eu fiz aqui na parte oval o total de 1, 2, 3, 4 leques e 1, 2, 3 pontos altos separados aqui por 2 correntes. Então, os 2 lados da parte oval serão trabalhados com o padrão que eu mostrei aqui. Depois de fazer esse último leque, então, eu trabalho uma corrente e venho para a parte reta. E a partir daqui, começo a trabalhar os grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Depois que fizer aqui o 6º grupo de 3 pontos altos, então, trabalho a parte oval do lado de cá. Igualzinho eu acabei de mostrar. Bem, então, é com esse padrão que é trabalhada toda a 5ª volta. Eu vou completar a minha e venho. Completei toda a volta de número 5, seguindo o padrão que orientei. Depois do último leque, fiz uma corrente, fechei com o baixíssimo e iniciei a 6ª volta, trabalhando aqui os grupos de 3 pontos altos da parte reta. Então, vocês veem que é igualzinho à volta anterior. E encontrei aqui a parte oval. A parte oval da 6ª volta será trabalhada com o seguinte padrão. Eu começo fazendo uma corrente e trabalho um leque sobre esse leque de base. Então, de novo, aqui vamos trabalhar leque sobre leque. E, para passar de um leque e vir para o outro, eu vou fazer assim. 2 correntes, venho nesse ponto alto que está aqui sozinho e trabalho sobre ele um V, com um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Então, aqui fiz um ponto V sobre esse ponto alto sozinho. Agora, eu faço 2 correntes e trabalho mais um leque sobre esse leque de base. Depois do leque, então, eu faço 2 correntes, um V sobre esse ponto alto de base, mais 2 correntes e outro leque. Vamos até trabalhar leque nesse último de base. Então, eu vou completar a minha parte oval e venho. Trabalhei toda a parte oval seguindo o padrão que orientei. Então, eu fiz aqui 4 leques, 1, 2, 3 e 4 e 3 pontos Vs. 1, 2 e 3. Bem, depois desse último leque, então, eu faço uma corrente, laço e venho trabalhar a parte reta aqui, fazendo os grupos de 3 pontos altos e depois trabalhando a parte oval do lado de cá, com o padrão que acabei de orientar desse lado. Bem, então, é isso para trabalhar a volta 6. Eu vou completar o restante da minha e venho. Completei a 6ª volta, seguindo o padrão que orientei. Fiz uma corrente aqui, depois desse leque, e fechei com um baixíssimo na 3ª corrente. Em seguida, eu iniciei a volta 7, trabalhei aqui os meus grupos de 3 pontos altos da parte reta. E encontrei a parte oval.
E a parte oval da volta 7 será trabalhada com o seguinte padrão. Faço aqui uma corrente para iniciar e trabalho leque sobre leque. Depois de fazer o leque, faço 2 correntes, 1, 2, laço, venho nas 2 correntes que tem aqui nesse ponto V e aqui eu trabalho outro leque com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Aqui na parte oval dessa volta, nós vamos trabalhar um total de 7 leques, será trabalhando sobre o leque de base e sobre os pontos Vs que nós temos. Fez o leque, então faz 2 correntes, vem no próximo leque, faz mais um leque. Fez o leque, 2 correntes, vem no ponto V e trabalha outro leque. Bem, então é com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui a parte oval. No final, nós teremos aqui 7 leques, todos separados por 2 correntes. Completando o 7º leque da parte oval, faz uma corrente e trabalha aqui os grupos de 3 pontos altos, até encontrar aqui a oval desse lado. Depois desse grupo de 3 pontos altos, faz uma corrente e começa a trabalhar a parte oval com o mesmo padrão que acabei de orientar aqui. Bom, então eu vou completar todo o restante da minha 7ª volta com essa orientação e venho. Completei a volta de número 7 com o padrão que orientei. Depois do 7º leque desse lado aqui da parte oval, fiz uma corrente, fechei com um baixíssimo na 3ª corrente. E iniciei a minha volta de número 8, trabalhando os grupos de 3 pontos altos da parte reta e encontrei a parte oval da volta de número 8. E na parte oval da volta 8, nós vamos trabalhar 7 leques separados por 3 correntes. Então, aqui para começar a parte oval, faço uma corrente e um leque nas correntes desse leque de base. Fez o leque, trabalha 1, 2, 3 correntes. Depois das 3 correntes, é só vir nas correntes do próximo leque e trabalhar mais um leque. Fez o leque, faz 3 correntes e trabalha outro leque. 3 correntes, leque. E vamos assim até trabalhar 7 leques. Depois do 7º leque, nós fazemos apenas uma corrente e trabalhamos a parte reta desse lado, fazendo os grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. E, encontrando a parte oval do outro lado, então, vamos trabalhar 7 leques separados por 3 correntes naquela parte oval também. Então, é isso. Para trabalhar a volta 8, eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Trabalhei toda a volta de número 8, seguindo o padrão que orientei. Depois desse leque, fiz uma corrente, fechei com o baixíssimo na 3ª corrente. E iniciei a minha volta de número 9. Trabalhei aqui a parte reta da volta 9 com os grupos de 3 pontos altos e encontrei a parte oval. E na parte oval da volta 9, vamos fazer o total de 7 leques separados por 4 correntes. Então, aqui para começar a parte oval, faço apenas uma corrente. Venho nas correntes desse próximo leque, trabalho aqui um leque. Fez aqui o leque, trabalha 1, 2, 3, 4 correntes. Fez essas 4 correntes, vem nas correntes do próximo leque, trabalha outro leque. Fez o leque, 1, 2, 3, 4 correntes. Fez as 4 correntes, próximo leque, outro leque. E vamos assim, então,
por toda a parte oval. E completando aqui a parte oval, então fazemos apenas uma corrente e iniciamos a parte reta desse lado. E quando encontrar a parte oval do outro lado, trabalha com o padrão que eu acabei de mostrar aqui. Bem, então é só isso para trabalhar a volta 9. Vou completar o restante da minha e venho. Completei a volta de número 9, seguindo o padrão que orientei. Em seguida, eu iniciei aqui a volta de número 10, trabalhei a parte reta com os grupos de 3 pontos altos e encontrei a parte oval da volta 10. E a parte oval da volta de número 10 será trabalhada com 7 leques, todos os leques separados por 5 correntes. Então, aqui, para começar a oval, eu faço apenas uma corrente. Venho nas correntes do leque, faço um leque. Fez o leque, trabalha 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Fez as 5 correntes, vem no próximo leque e faz um leque. Fez o leque, faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Próximo leque, outro leque. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada a parte oval dos dois lados aqui nessa volta e a parte reta também dos dois lados, a mesma coisa. Bem, então eu vou trabalhar todo o restante da volta de número 10 com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta 10 seguindo o padrão que orientei. Assim que eu fechei aqui a minha volta de número 10, eu estendi bem a minha peça, principalmente aqui na parte oval. Quando eu estendi, essas correntes aqui, elas ficaram levantando um pouquinho aqui a minha peça. Então, o que que eu fiz? Eu puxei nesse sentido aqui as correntes e ficou bem assentado. Então, faça isso também na sua peça, estenda bem direitinho assim que completar a volta 10, porque agora na próxima volta o padrão vai mudar aqui na parte oval. Então, deixa bem estendidinho para que fique bonito o desenho daqui para frente. Bem, e assim que eu completei a volta 10, eu iniciei a volta 11, trabalhei aqui a parte reta da volta 11, fiz os grupos de 3 pontos altos e encontrei a parte oval. A parte oval da volta 11 será trabalhada com o seguinte padrão. Eu começo fazendo uma corrente, venho nesse próximo leque e trabalho aqui um leque. Aqui está o primeiro leque da parte oval. Agora, eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. E, sobre o segundo leque aqui da parte oval, eu vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos e vou distribuir da seguinte maneira. Venho no primeiro ponto alto do leque e faço aqui um ponto alto. Venho para o segundo ponto alto e aqui eu faço 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, eu venho nas 2 correntes e aqui trabalho 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos nas correntes, venho nesse ponto alto e faço 2 pontos altos. Agora, eu venho no último ponto alto do leque, trabalho um ponto alto. Bem, então, trabalhando com esse padrão, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Depois desses 10 pontos altos, então, faço 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. E agora, eu vou trabalhar um leque sobre esse leque aqui de base. Bom, então, está ficando dessa maneira. Então, nós vamos trabalhar a parte oval assim. Fazemos um leque, um grupo de 10 pontos altos, outro leque, outro grupo de 10 pontos altos, e vamos intercalando. Então, depois desse leque, faço 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, venho no próximo leque, e aqui eu trabalho mais 10 pontos altos, igual fiz aqui. Então, a distribuição é sempre a mesma.
Então, aqui está, trabalhei mais um grupo de 10 pontos altos. Agora, então, é só fazer 4 correntes e vir trabalhar um leque nesse próximo leque. Depois, 10 pontos altos e depois outro leque. Então, vou completar a parte oval com essa orientação e venho. Bem, então, aqui está, trabalhei toda a minha parte oval e eu fiquei com o total de 4 leques, 1, 2, 3 e 4. E fiquei com 3 grupos de 10 pontos altos, 1, 2 e 3. E separando aqui um grupo do outro, fiz sempre 4 correntes. Bem, então, os dois lados da parte oval serão trabalhados com esse padrão. E aqui, olha, depois que eu fiz o meu último leque, então, eu trabalhei uma corrente e aqui já iniciei a parte reta do lado de cá com os grupos de 3 pontos altos. Bem, então, é com esse padrão que é trabalhada toda a volta de número 11. Eu vou completar a minha e venho. Trabalhei toda a volta 11, seguindo o padrão que orientei. E depois de completar aqui a volta 11, iniciei a volta 12, trabalhando aqui a parte reta com os meus grupos de 3 pontos altos. E encontrei aqui a parte oval da volta de número 12. Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira aqui. Começo com uma corrente, faço um leque sobre o leque de base. Depois de trabalhar esse leque, eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Laça, e agora vem. Sobre esse grupo de 10 pontos altos, aqui nós vamos trabalhar 10 pontos altos separados por uma corrente. Então, venho aqui no primeiro dos 10 e aqui faço um ponto alto. E uma corrente. Venho no ponto à frente, um ponto alto. E uma corrente. Próximo ponto, um ponto alto. E uma corrente. E vou seguir, então, assim até o último ponto de base. No final, terei aqui 10 pontos altos separados por uma corrente. Aqui está, trabalhei 10 pontos altos separados sempre por uma corrente. Agora, é só fazer aqui 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, e vem. No próximo leque, aqui trabalha outro leque. Depois do leque, 4 correntes e 10 pontos altos separados por uma corrente. Então, com esse padrão será trabalhada a parte oval. Nós vamos ficar com 4 leques nessa volta e 3 grupos de 10 pontos altos separados por uma corrente. Então, esses grupos aqui de 10 pontos altos separados por uma corrente, eles são a base dos 3 da abacaxis que nós trabalhamos em cada lado aqui do tapete. Completando, então, aqui a parte oval, não tem segredo, né? Depois do último leque, só fazer uma corrente e trabalhar a parte reta do lado de cá com o mesmo padrão que já estamos trabalhando todas as outras voltas. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta 12. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 12, seguindo o padrão que orientei. E depois de encerrar aqui a minha volta, eu iniciei a volta de número 13, trabalhei a parte reta, fazendo os grupos de 3 pontos altos. Estou aqui na parte oval da volta de número 13. Bem, então, a parte oval desta volta será trabalhada com o seguinte padrão. Começo com uma corrente e faço um leque sobre o leque de base. Depois de trabalhar esse leque, eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Agora, eu tenho aqui esses intervalos de uma corrente entre os pontos altos. Então, venho no primeiro intervalo aqui de uma corrente, prendo aqui um ponto baixo e faço 3 correntes, 1, 2, 3. Venho no próximo intervalo, mais um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Próximo intervalo, um ponto baixo. E vou seguir, então, fazendo esses anéis de 3 correntes até fazer aqui
um ponto baixo no último intervalo que tenha de base. Bem, então aqui trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalinhos aqui de 3 correntes presos com um ponto baixo. Depois desse último ponto baixo, então eu trabalho 4 correntes, 1, 2, 3, 4, venho no próximo leque aqui, faço outro leque. Fez o leque, faz 4 correntes, 1, 2, 3, 4, e vem no primeiro intervalo aqui de uma corrente, a partir daqui começa a fazer um ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, até trabalhar 8 intervalinhos de 3 correntes aqui nesse abacaxi. Fez aqui os 8 intervalos de 3 correntes, então trabalha mais 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, e vem no próximo leque trabalhar um leque. Bem, olha, então vai ficando assim. Agora, depois do leque, é só fazer 4 correntes e repetir aqui o mesmo que eu mostrei sobre esses dois. E depois que completar aqui os 8 intervalinhos de 3 correntes, faz mais 4 correntes e vem trabalhar um leque sobre esse último leque de base. E, em seguida, é só fazer aqui uma corrente e começar a trabalhar a parte reta fazendo os grupos de 3 pontos altos. A parte oval do lado de lá é trabalhada com o mesmo padrão que acabei de orientar aqui. Então, eu vou completar o restante da volta de número 13 e venho. Trabalhei toda a volta 13 com o padrão que orientei. Assim que encerrei essa volta, eu iniciei a minha volta de número 14, fazendo os 6 grupos de 3 pontos altos aqui na parte reta. E estou aqui para trabalhar a minha parte oval. Bem, então, para começar a parte oval, nós sempre fazemos uma corrente e trabalhamos um leque sobre o leque de base. E depois de trabalhar o leque, eu faço 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Agora, eu venho trabalhar nesses intervalos de 3 correntes que eu fiz aqui na base. Então, tenho 8 intervalos de 3 correntes. Sobre esses 8, eu vou fazer 7 intervalos, trabalhando da seguinte maneira. Depois das 4 correntes, eu venho no primeiro intervalo de 3 correntes e prendo um ponto baixo. Depois do ponto baixo, faço 3 correntes, 1, 2, 3. Próximo intervalo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, próximo intervalo, ponto baixo. E vamos seguir então com esse padrão até trabalhar um ponto baixo nesse último intervalo aqui de 3 correntes. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos de 3 correntes presos aqui com um ponto baixo. Depois de trabalhar esse último ponto baixo, eu faço 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, laço, e venho no próximo leque aqui, eu trabalho outro leque. Bem, então, é esse o padrão que nós vamos usar aqui para trabalhar
a parte oval da volta de número 14. E completando a parte oval, nós fazemos, depois aqui do último leque da parte oval, uma corrente e os grupos de 3 pontos altos da parte reta. E depois trabalha a parte oval do outro lado com o mesmo padrão que eu orientei desse lado aqui. Bem, então eu vou completar a minha volta de número 14 com essa orientação e venho. Completei a minha volta de número 14, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui o meu último leque, fiz uma corrente, fechei com um baixíssimo na terceira corrente e iniciei a volta de número 15, trabalhando aqui a parte reta com os 6 grupos de 3 pontos altos. E estou entrando aqui para trabalhar a minha parte oval. Então, começo aqui a parte oval fazendo uma corrente e um leque sobre o leque de base. Depois de trabalhar o leque, faço 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou trabalhar 6 intervalos de 3 correntes sobre esses 7 intervalos que eu tenho de base. Então, aqui nós sempre vamos diminuir um intervalo de 3 correntes a cada volta que nós trabalhamos. Eu comecei aqui fazendo 8 intervalos nessa volta, agora fiz 7 intervalos nessa, e na próxima vou trabalhar 6 intervalos. Então, estou diminuindo um intervalinho a cada volta que eu construo. Bom, então, vamos continuar aqui. Depois das 4 correntes, eu venho no primeiro intervalo de 3 correntes de base, prendo aqui um ponto baixo e vou fazendo 3 correntes e um ponto baixo no próximo intervalo. Bem, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos de 3 correntes. Então, agora eu faço aqui 4 correntes. E depois de trabalhar essas 4 correntes, eu venho trabalhar nesse próximo leque que tenho aqui. E aqui eu vou distribuir os pontos da seguinte maneira. Trabalho 2 pontos altos. Depois, 2 correntes, mais 2 pontos altos, mais 2 correntes e mais 2 pontos altos. Bem, então, está ficando assim. Eu comecei aqui a parte oval fazendo um leque, depois trabalhei os intervalos de 3 correntes, e aqui, nesse leque, eu fiz 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, ficou assim. Agora, vou fazer 4 correntes e vou trabalhar aqui os intervalos de 3 correntes que eu tenho no abacaxi. Aqui trabalhei os 6 intervalos de correntes no segundo abacaxi. Agora, faço 4 correntes e venho trabalhar nesse próximo leque de base. Então, aqui eu também faço 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Bem, então, ficou dessa maneira aqui, passando do segundo para o terceiro abacaxi. Agora, a gente faz as 4 correntes e vem trabalhar os intervalos sobre o próximo abacaxi. Então, vou fazer aqui os meus 6 intervalos e venho. E depois de trabalhar aqui os intervalos no terceiro abacaxi, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes e encontro aqui o último leque da parte oval. Aqui no último leque, vou trabalhar igual trabalhei lá no primeiro. Vou fazer apenas um leque sobre esse leque de base.
Bem, então aqui na volta 15, quando nós formos entrar para trabalhar a parte oval e quando formos sair da oval e começar aqui a parte reta, nós vamos fazer só um leque, igual estamos fazendo nas voltas anteriores. E entre os abacaxis, então, vamos fazer dessa maneira aqui. Então, sobre os dois leques que estão entre os abacaxis aqui, na volta 15, nós vamos trabalhar com esse padrão que orientei aqui. Os dois lados da parte oval são trabalhados da mesma maneira e os dois lados da parte reta também. Então, aqui, depois do último leque da parte oval, faço apenas uma corrente e venho trabalhar os grupos de 3 pontos altos na parte reta. Bem, eu vou completar o restante da volta 15 com essa orientação e venho. Completei a volta de número 15, seguindo o padrão que orientei. Depois do último abacaxi, fiz 4 correntes, um leque, uma corrente e fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. Agora, eu vou laçar aqui mais uma vez, vou estender a laçada e vou cortar a linha. Bem, e a partir daqui, nós vamos começar a completar cada um dos abacaxis individualmente. Então, olha, eu cortei a linha aqui, eu volto aqui atrás, nessa parte oval, e venho no primeiro dos 3 abacaxis que eu tenho aqui. E para continuar, eu venho no primeiro leque que tenho aqui e amarro a minha linha. E depois de amarrar a linha, eu introduzo a agulha aqui nas correntes do leque, busco a linha para frente e subo 3 correntes. E vou trabalhar um leque aqui sobre esse leque de base. Então faço mais um ponto alto e agora 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, aqui está. Depois de fazer o leque, eu vou trabalhar 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Venho nos intervalos aqui de 3 correntes e a partir daqui eu trabalho 5 intervalos de 3 correntes presos com o ponto baixo. Aqui prendeu o ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, próximo intervalo mais um ponto baixo. Bem, então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de 3 correntes. Agora, eu faço 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. E venho trabalhar um leque nesse próximo intervalo de 2 correntes que tenho aqui. Bem, então, aqui eu encerrei a primeira volta que eu vou trabalhar individualmente aqui nesse abacaxi. Bem, então, depois de completar essa primeira volta aqui individual, eu faço 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Viro a peça e agora vou voltar trabalhando aqui sobre esse mesmo abacaxi. Então, depois dessas 4 correntes que eu fiz para virar, eu trabalho um leque sobre o leque de base. E depois de trabalhar esse primeiro leque, eu faço 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, e venho trabalhar 4 intervalos de 3 correntes aqui sobre o abacaxi. Então, começo prendendo um ponto baixo aqui no primeiro intervalo de base. Fez o ponto baixo, 1, 2, 3 correntes e outro ponto baixo. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4 intervalos de 3 correntes. Agora, faço 4 correntes. Depois das 4 correntes, venho trabalhar um leque sobre esse próximo leque de base. Então, aqui está, encerrei a segunda volta que estou trabalhando sobre esse abacaxi. Agora, para virar, eu faço 4 correntes, 1, 2, 3 e 4,
viro a peça e vou começar a próxima volta trabalhando um leque sobre esse leque de base. Bem, depois do leque, então, sempre fazemos 4 correntes. Depois das 4 correntes, nós vamos vir trabalhar 3 intervalos de 3 correntes aqui no abacaxi. Então, começo com ponto baixo aqui no primeiro intervalo de base. Aqui está, trabalhei 3 intervalos no abacaxi. Agora é só fazer 4 correntes e trabalhar um leque sobre o próximo leque de base. Aqui encerrei a terceira volta que estou trabalhando aqui individual nesse abacaxi. Depois que faz o leque, então, para virar, sempre fazemos 4 correntes e viramos a peça. Bem, e depois de virar a peça, nós sempre trabalhamos um leque sobre o leque de base. Depois do leque, então, são 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. E aqui nessa volta, vamos fazer 2 intervalos de 3 correntes. Então, começo com ponto baixo aqui no primeiro intervalo. Fiz aqui os 2 intervalos, agora faço 4 correntes e um leque no leque de base. Encerrei aqui a quarta volta individual aqui do abacaxi. Agora, para começar a próxima, então, fazemos as 4 correntes e viramos a peça. Trabalhamos um leque sobre o leque de base. Depois do leque, fazemos 4 correntes. E agora, vamos trabalhar um intervalo de 3 correntes aqui no abacaxi. Faço um ponto baixo no primeiro intervalo. Depois de trabalhar esse único intervalo aqui na ponta do abacaxi, nós fazemos mais 4 correntes. E trabalhamos um leque no leque de base. Aqui eu encerrei a quinta volta que trabalhei individual aqui no abacaxi. Bem, para começar a próxima, então, fazemos as 4 correntes. Viramos aqui a nossa peça e trabalhamos um leque sobre o leque de base. Depois do leque, 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, vem no único intervalo que temos aqui do abacaxi e prendemos aqui um ponto baixo. Depois do ponto baixo, 4 correntes. Depois das 4 correntes, um leque. Depois desse último leque aqui da volta, então, nós fazemos 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Viramos a peça. E depois de virar a peça, então, eu trabalho um leque no leque de base. E depois de fazer esse leque, eu vou direto trabalhar outro leque nesse leque do lado de cá. Então, sem nenhuma corrente, sem nada. Direto vem aqui e faz outro leque. Bem, então, ficou assim. Agora, para encerrar aqui, eu ainda faço 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, e viro aqui, olha, venho no leque que eu tenho do lado de cá, e no intervalo de 2 correntes que eu tenho nesse leque, eu vou prender um ponto baixíssimo. Depois do baixíssimo, eu laço mais uma vez e corto. Bem, então, aqui, eu completei o primeiro dos 6 abacaxis. E assim que a gente completa aqui um abacaxi, a gente, para continuar, vem nesse intervalo de 2 correntes que eu tenho aqui, olha, logo
depois de onde eu tenho os leques desse abacaxi que já está completo. Então, nesse intervalo, eu amarro novamente a minha linha. E a partir daqui, eu vou trabalhar com o mesmo padrão que eu mostrei sobre esse primeiro abacaxi que nós completamos. Então, nós vamos fazer essas voltinhas aqui até ficar com apenas 4 correntes aqui em cima. Bom, então, não tem segredo. Aqui eu trabalho um leque sobre essas 2 correntes aqui de base. Depois do leque eu faço 4 correntes e venho trabalhar aqui os intervalos de 3 correntes no abacaxi. Aqui está, ó, fiz 5 intervalos, 1, 2, 3, 4 e 5, aqui nesse abacaxi. Agora, eu faço 4 correntes. Depois das 4 correntes, eu venho nesse próximo intervalo aqui de 2 correntes, e aqui eu trabalho um leque. E aqui encerrei, ó, a primeira volta desse abacaxi. Então, vocês estão vendo que eu fiz a mesma coisa que fiz no primeiro aqui, na primeira volta. Então, agora, para começar a próxima, nós fazemos 4 correntes para virar. E depois que vira a peça, então, trabalha um leque sobre esse leque de base e vai completando o abacaxi da mesma maneira que eu mostrei ali no primeiro. Bom, então, eu vou completar aqui esse abacaxi e venho mostrando como ficou. Completei o segundo abacaxi e o meu trabalho está assim. Agora, eu vou completar o terceiro abacaxi que eu tenho aqui desse lado, seguindo o mesmo padrão que eu trabalhei esses primeiros 2. Bem, então, para eu começar a trabalhar o meu terceiro abacaxi, eu vou amarrar a linha aqui nesse local. Tenho aqui, esse é o segundo abacaxi. Bem aqui onde eu comecei a primeira volta de vai e vem, do ladinho aqui eu tenho essas 2 correntes. Então, amarro o meu barbante aqui e a partir desse local eu começo a trabalhar o terceiro abacaxi seguindo o mesmo padrão que eu já orientei para vocês. Então, é dessa maneira que nós vamos aqui completar os nossos 6 abacaxis da peça. Assim que a gente terminar agora esse lado aqui, a gente vem do lado de cá e completa os abacaxis desse lado, seguindo o mesmo padrão que eu orientei aqui. Bem, então, eu vou completar todos os meus abacaxis e venho para a gente continuar. Aqui está, completei os 6 abacaxis aqui da peça e o trabalho está praticamente pronto. Agora, nós vamos fazer uma volta de acabamento ao redor da peça. Bem, então, a volta de acabamento eu vou trabalhar com um barbante de outra cor, mas se você quiser fazer o tapete inteiro de uma cor só, também fica muito bonito. Bem, então, para começar, eu vou laçar a linha na minha agulha. E eu vou prender essa linha no primeiro intervalo aqui de uma corrente que eu tenho entrando aqui na parte reta. Então, prendo aqui um ponto baixo. Depois de prender esse ponto baixo, eu vou subir 3 correntes, 1, 2, 3. Depois das 3 correntes, eu volto aqui no mesmo intervalo e trabalho mais 3 pontos altos. Então, depois de fazer esses 3 pontos altos, eu pulo 2 pontos altos de base e aqui no último ponto desse grupo faço um ponto baixo e um ponto baixo nesse intervalo de 2 correntes. E aqui eu já começo a repetir o padrão. Então, depois desse ponto baixo, subo 3 correntes e faço mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Fez os 3 pontos altos, pula 2 pontos de base, no terceiro prende um ponto baixo, mais um ponto baixo nas correntes e aqui repete
Depois dos 3 pontos altos, pula 2 de base, no terceiro um ponto baixo. E mais um ponto baixo na corrente e repete. Então, nós vamos seguir aqui com esse padrão por toda a parte reta. Então, vou fazer o meu até trabalhar um grupo de pontos nesse último intervalo aqui da parte reta e venho trabalhando aqui sobre o abacaxi. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei, fiz aqui um grupo de 3 pontos altos no último intervalo de uma corrente. Logo à frente eu já tenho os leques da ponta do abacaxi. Então, nesse local nós vamos trabalhar assim. Depois de fazer esse grupo de 3 pontos altos, logo à frente eu tenho aqui as correntes desse leque. Então, aqui, pegando nessa corrente, eu faço um ponto baixo. Venho para o leque que eu tenho à frente, pego aqui no último ponto do leque, faço mais um ponto baixo. E aqui eu trabalho 3 correntes e mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo ponto. Fez aqui os 3 pontos altos, vem no leque que tem logo à frente, nesse último ponto aqui do leque, prende um baixo. E aqui, logo à frente, eu tenho aquelas 4 correntes que a gente fez para virar aqui as voltas da ponta do abacaxi. Então, em todos esses intervalos de 4 correntes que nós temos, nós vamos trabalhar um grupo de 3 pontos altos. Então, olha, fiz o ponto baixo aqui, venho nas 4 correntes, faço mais um ponto baixo e subo 3 correntes. Faço mais 3 pontos altos. Depois de trabalhar aqui nessas 4 correntes, eu venho nesse leque que tenho aqui logo à frente, no último ponto, eu prendo aqui um ponto baixo. Logo em seguida, tenho 4 correntes, então aqui faço outro ponto baixo e começo mais um grupo, subindo aqui 3 correntes e fazendo mais 3 pontos altos. Completou aqui esse grupo que foi trabalhado nas 4 correntes, então é só vir no leque, logo à frente aqui, nesse último ponto, prende um ponto baixo. Vem nas próximas 4 correntes e repete aqui o grupo, fazendo um ponto baixo, 3 correntes e 3 pontos altos. E aqui, olha, eu cheguei na ponta do abacaxi. Então, quando a gente chegar aqui na ponta, nós vamos fazer assim. Tenho aqui as correntes desse leque. Nessas correntes eu prendo um ponto baixo. E agora eu tenho aquelas 4 correntes que tem aqui no topo. Então, olha, nesse local aqui eu tenho uma ponta de linha. Para eu arrematar, eu vou atravessar essa ponta aqui no meio dessas 4 correntes. Depois de atravessar a ponta pelo meio aqui dessas correntes, nós vamos trabalhar alguns pontos aqui e vamos prender embaixo desses pontos, essa ponta aqui. Depois é só cortar bem rente, que já está arrematado. Então, faço isso em todas as pontas de linha que eu tenho aqui no topo do abacaxi. Bem, então, depois de prender esse ponto baixo no intervalo de 2 correntes, eu faço outro ponto baixo nessas 4 correntes logo à frente e trabalho aqui um grupo. Depois de trabalhar esse grupo, eu vou fazer mais um grupo logo em seguida. Então, olha, eu venho no topo aqui desse ponto alto que tenho nesse leque logo à frente, e aqui eu trabalho um ponto baixo. Faço outro ponto baixo no ponto alto aqui à frente, e aqui eu trabalho um grupo. Bem, então, ficou dessa maneira aqui, quando a gente chega no topo do abacaxi e vem para o lado de cá. Então, todos eles, nós vamos trabalhar com o mesmo padrão que eu mostrei nessa ponta aqui. Bem, e agora nós estamos aqui descendo pela lateral do abacaxi. Então, quando estivermos descendo, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Depois que eu faço aqui os 3 pontos altos, eu tenho à frente esses 2 pontos altos aqui desse leque. Então, no topo desse último ponto alto aqui do leque, eu faço um ponto baixo
E logo à frente tem 4 correntes. Aqui faço outro ponto baixo, trabalho aqui um grupo. Fez aqui o grupo de pontos, vem no próximo leque, nesse último ponto, prende um ponto baixo. Um ponto baixo nas 4 correntes e repete o grupo. Fez o grupo, vem no leque de baixo, no último ponto, um ponto baixo nas 4 correntes e repete. Bem, então aqui eu trabalhei até o último intervalo de 4 correntes que eu tinha nesse abacaxi. E a partir daqui eu venho trabalhar no próximo abacaxi. Então, olha, vai ficar vazio aqui sem trabalhar esse último leque desse abacaxi. E daqui eu venho para o primeiro leque que eu tenho aqui no abacaxi do lado de cá. Daqui eu venho no primeiro leque que eu tenho aqui desse outro abacaxi. E aqui eu prendo um ponto baixo, subo 3 correntes e faço aqui um grupo. Bem, então, depois de trabalhar esse primeiro grupo aqui subindo, eu venho no leque que eu tenho logo à frente, prendo um ponto baixo. E em seguida tem aqui 4 correntes. Aqui faço um ponto baixo, subo 3 correntes e faço 3 pontos altos. Vem no próximo leque, prende um ponto baixo. Vem nas 4 correntes e faz aqui outro grupo. Bem, então é isso, olha, cheguei aqui no topo desse abacaxi, agora trabalho aqui igual fiz no topo desse abacaxi aqui em cima. Então, são todos iguais. Como é sempre repetindo, eu não vou filmar aqui trabalhando sobre os 3. Então, se você tiver alguma dúvida, você olha no primeiro aí que você fez junto comigo e repete tudo igualzinho. Bom, eu vou completar aqui esse lado aqui dos abacaxis e venho mostrando como vamos entrar na parte reta do lado de lá. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei sobre os 3 abacaxis aqui desse lado e estou entrando na parte reta do lado de cá. Bem, então, aqui, olha, depois de eu trabalhar o grupo de 3 pontos altos no último intervalo de 4 correntes que eu tenho aqui nesse abacaxi, eu venho nesse leque e aqui no último ponto eu prendo um ponto baixo. Em seguida, venho no intervalo de uma corrente, prendo aqui outro ponto baixo e começo a trabalhar os grupos da parte reta, com o mesmo padrão que eu orientei na parte reta do lado de lá. Depois que faz aqui o grupo de 3 pontos altos, vem nesse último ponto alto do grupo de base, prende um baixo, mais um baixo no intervalo de correntes e vai repetindo os grupos. Então, vamos assim por toda a parte reta. Quando a gente encontrar os abacaxis da ponta, então, trabalhamos com o mesmo padrão que eu orientei nos abacaxis do lado de cá. Bem, então, é isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha e vem. Trabalhei todo o restante da volta seguindo o padrão que orientei. Aqui, depois de trabalhar o último grupo de 3 pontos altos, no intervalo de 4 correntes, eu fiz um ponto baixo sobre esse ponto baixo desse último leque e, em seguida, eu prendi um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz aqui para começar essa volta. Lacei mais uma vez a minha linha e cortei. Agora, é só estender bem a peça. Então, nós vamos pegar aqui em todas essas correntes que trabalhamos para fazer aqui os nossos grupos do bico e vamos puxar assim para fora, para que ele fique assim com esse efeito de sobe e desce. E encerramos aqui mais uma peça, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário.
E, se você quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você, é só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.